Tá, então voltamos agora para falar das vasculites de pequenos vasos. Falamos das grandes vasos, Takayama, arterite temporal, médios vasos, principalmente a PAN-M, e agora pequenos vasos. Pequenos vasos, elas são necrosantes e são paucimunes. São três, GPA, GEPA e PAN-M. GPA, ela é chamada granulomatose com poliangeite ou granulomatose de Wegener. A GEPA é a granulomatose eosinofílica com poliangeite, que é a Schurg-Strauss. E a PAN-M é a poliangeite microscópica, certo? Separa dois grupinhos na sua cabeça. Elas são vasculites associadas ao ANCA, tá? Esse nome. Mas eu tenho dois tipos de ANCA, o C-ANCA e o P-ANCA. O C-ANCA, ele está associado a Wegener, que é direcionado o anticorpo contra o grânulo lá do neutrófilo, PR3, proteinase 3, certo? C-ANCA associado a Wegener, que é GPA. GPA, Wegener, C-ANCA, que está associado ao PR3. E o outro, P-ANCA. P-ANCA é o anticorpo que está direcionado ao MPO do citoplasma do neutrófilo. E vão ser duas vasculites de pequenos vasos associadas a P-ANCA, que é a GEPA, que é Schurg-Strauss, e a PAN-M, poliangeite microscópica. Então, é importante saber isso. O que é associada a C-ANCA, o que é associada a P-ANCA. Aí tem algumas particularidades de cada um. Primeiro, o Wegener, que é o GPA associado a C-ANCA, ele vai estar associado, antes de você manifestar a vasculite em si, você pode ter um quadro de infecção de vias aéreas superiores. Então, pode ter sinusite, rinite, otite, sabe? E aí, depois, você desenvolve a vasculite. Característica é uma fascies que essa pessoa vai ter. Ela tem uma proptose ocular, o olho solta para fora, e o nariz, ele desaba um pouco, forma o nariz em cela. Então, essa pessoa, ela tem infecção de vias aéreas superiores, ela tem uma fascies característica, e ela pode fazer nodulações, cavitações nos pulmões. E para você tratar, ela falou que isso era importante na aula, usa ciclofosfamida via oral para tratar Wegener. Então, Wegener, C-ANCA, IVAS, fascies específica, forma cavitação, trata com ciclofosfamida. Saiba isso e já está ótimo. GEPA, que é Schurg-Strauss, granulomatose eosinofílica com poliangeite. Está associada ao P-ANCA, assim como a PAN-M. Está associada a um antecedente de asma. Então, grava que é eosinofílica, então tem essa questão de atopia, de alergia, faz essa associação, então, com asma, é super importante. Além disso, para você diferenciar da GPA, uma característica da GEPA, do Schurg-Strauss, é que ela não forma as nodulações, as cavitações no pulmão. Então, Wegener faz, Schurg-Strauss não faz. E a mortalidade, a maior gravidade da GEPA está associada à presença de miocardite eosinofílica nos pacientes. E a PAN-M, a poliangeite microscópica. Então, não confunda PAN-M, que é médios vasos, com PAN-M, que é pequenos vasos. Lembra que o PAN-M, poliangeite microscópica, então é pequenos vasos, são os menores. E a PAN-M não, são vasos maiores, são médio calibre. A PAN-M, então, poliangeite microscópica, também é associada ao ANCA. Ela não forma granuloma, né? Lembra que a outra, GPA, GEPA, tem G no nome, granulomatose, com poliangeite ou granulomatose eosinofílica. Aqui, não tem o G, então não tem o granuloma, não forma granuloma. E é o tipo de vasculite de pequeno vaso que mais faz síndrome pulmão-rim, tá? Porque você lembra de pequenos vasos? Onde que tem vasinhos pequenininhos? Tem lá nos alvéolos, no pulmão, e tem lá no glomérulo do rim. Então, vasculite de pequenos vasos podem fazer síndrome pulmão-rim.
GPA e GEPA pode fazer? Até pode, mas é bem menos frequente. É a PAN-M quem mais faz síndrome pulmão-rim. E como que se manifesta? Pulmão e rim. Então, a hemorragia alveolar e no rim vai fazer glomerulonefrite com hematura, tá? Então, síndrome pulmão-rim mais associada a PAN-M. Aqui essa tabelinha para ajudar a diferenciar, então. Glomerulonefrite, aqui fala que GPA e PAN-M é mais ou menos igual, mas é a PAN-M que faz mais glomerulonefrite, né, do pulmão-rim. Hemorragia alveolar também, PAN-M, porque ela que faz pulmão-rim. Neuropatia periférica, mas na GEPA. Nódulos infiltrados pulmonares. Lembra que eu falei que a GEPA não fazia. Quem faz mais é a GPA, é a Wegener. Asma e eosinofilia, aí não tem jeito, é a GEPA, né? Granulomatose eosinofílica, então tem asma e eosinofilia, e nas outras não. E o granuloma, inflamação granulomatosa, tem tanto na GPA quanto na GEPA e não tem na PAN-M, certo? No anátomo patológico, você também diferencia. As três são vasculites necrotizantes, pauci-imunes, ou seja, imunofluorescência ela é negativa. Mas a GEPA e a GPA tem granuloma, a PAN-M não, e só a GEPA que tem a infiltração por eosinófilos, lembra da asma, isso é super importante, que é a Churg-Strauss, certo? Então, desse jeito, você encaixa as coisas na sua cabeça para diferenciar. Aí aqui mais uma questãozinha que fala que é um homem de 56 anos, admitido com insuficiência respiratória, desenvolveu dispneia, tosse há 3 dias. Aí ele fala que ele tinha creatinina de 4,4, leucograma 18.000, com 60% de eosinófilos. Tem nódulos no pulmão. A esposa falou que ele tinha história prévia de asma, o ANCA é positivo, aí ele tinha suspeita de Churg-Strauss ou de Wegener. Aí, qual dos achados abaixo fornece diagnóstico de Churg-Strauss, granulomatose e eosinofílica com poliangite? O que eu falei 1 milhão de vezes para vocês decorarem que tem correlação a Churg-Strauss? É a asma. Então, a resposta é a letra A, tá certo? Aí, mais uma, paciente com manifestação de vasculite, sinusopatia, queda de dorso nasal, nódulos pulmonares, disfunção renal com sedimento renal ativo. Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, você tem uma vasculite que tem IVA, sinusopatia, que tem aquela fasces que eu falei, que é o nariz em cela, e faz cavitação. Qual que é essa? A granulomatose com poliangite, a Wegener, é a letra A. Na dúvida, vocês veem que vocês podem estar na letra A, que coincidentemente dá certo. Tá, então vamos terminar essa história de vasculites, pelo amor de Deus. Vamos falar do último grupo, que são as capilarites. As capilarites, elas são vasculites chamadas leucocitoclásticas. O que significa isso? Que na biópsia você vai ter inflamação do vaso e perto desse vaso, dessa inflamação, vai ter muito resto de célula, vai ter muito resto de leucócito quebradinho, entendeu? Isso que é o leucocitoclástico, é isso, essas células quebradas. São duas capilarites, púrpura de Renox-Schlein, que é por depósito de GA, e a vasculite crioglobulinêmica, tá bom? Púrpura de Renox-Schlein, então, ela tem depósitos de IgA, ela é mais comum nas crianças, é a principal vasculite na infância, está associada a um quadro prévio de IVAs também, e ela é autolimitada. Você tem essa tríade aqui que também é super importante. Eu tenho púrpura palpável, que são essas lesões, que não somem a digitopressão, mais comum em nádegas e membros inferiores. Artralgia e dor abdominal. Essa é a tríade na púrpura de Renox-Schlein, isso é importante saber. E também temos a vasculite crioglobulinêmica, que é um depósito de crioglobulinas. Tem 3 tipos de crioglobulina, 1, 2 e 3, mas para fazer a vasculite, só a 2 e a 3 fazem. E ela tem associação com a hepatite C.
Então, vasculite, lembrar que a PAN-N associa com hepatite B e a vasculite crioglobulinêmica, que é uma capilarite, associa com hepatite C, tá bom? Características dela: púrpura, artralgia, polineuropatia, glomerulonefrite, e é uma glomerulonefrite que faz diferencial com nefrite lúpica, que também é desse jeitinho que está escrito aqui, tá? Mais uma para terminar, menina, essa parte, né, Mariana, 5 anos de idade, tem dor abdominal, ela tá com palidez, abdômen flácido, dor difusa, baço, fígado não palpáveis, tem petequias, sufusões hemorrágicas em nádegas e membros inferiores. Também tem dores articulares. Aí você olha que ela tem a tríade, então. Ela tem dor abdominal, ela tem as lesões, as petequias, as púrpuras, e ela tem dor articular, que ela tem púrpura de Renato Scholem. Tá bom? A síndrome de BC, ela entra aqui nas vasculites, só que ela é uma vasculite meio diferentona, entendeu? Ela é no tempo dela. Ela é diferente. Ela é uma vasculite de vasos variáveis, então ela pode acometer grandes, médios, pequenos, todos ao mesmo tempo, nenhum deles, entendeu? Ela é variável com um infiltrado neutrofílico, isso é importante, tem um infiltrado neutrofílico. O HLA dela eu acho que é importante saber também, é o HLA B51. A gente já falou de 3 que eu falei que era importante, artrite reumatoide, DR4, falamos das espondiloartrites também, B27, e aqui BC, que é o B51, tá? Esses são os mais importantes até agora. Ela é mais frequente nos turcos, fazem parte lá dos países da Rota da Seda. Os homens, quando eles têm manifestação, eles tendem a ter doenças mais graves, manifestações mais graves, e principal o acometimento ocular também nesses pacientes, que torna mais grave. Característico de BC é isso daqui, ó, é a úlcera bipolar recorrente. Então, ele tem úlceras orais e genitais. Isso é importante, isso é uma das coisas mais marcantes de BC, que certeza que está na descrição de um caso clínico. Também pode ter pseudofoliculite, pioderma gangrenoso, eritema nodoso e o hipópio, que é essa lesão ocular aqui que eu coloquei na fotinha, que é esse depósito aqui de imunocomplexos no olho, formando esse nível aqui, seria isso. Além disso, pode ter a panveite, vasculite retiniana, que são mais graves, assim, tromboses, meningite asséptica, que esses são indicadores de pior prognóstico, que acometem mais homens. Pode ter acometimento de artéria pulmonar, com hemoptise ou hipertensão. Hemoptise se tiver aneurisma da pulmonar, hipertensão pulmonar se tiver estenose da artéria pulmonar. Lembra que eu falei que eram 2 as vasculites que acometiam a pulmonar. Lembra da Takayasu, lá de células de vasos de grande calibre, desculpa, Takayasu, e aqui a BC. Então, são essas 2 vasculites que acometem a artéria pulmonar. O que auxilia bastante o diagnóstico é você fazer o teste de patergia. No teste de patergia, você vai fazer um microtrauma no paciente, pode ser uma injeçãozinha assim subcutânea sem nada. E aí, depois de 48 horas, 72 horas, você vai notar um crescimento de uma pápula. Esse é o fenômeno de patergia, que é devido a essa hiperreatividade dos neutrófilos que acontece no BC, ele vai formar essa lesãozinha, então. Então, isso é bem importante para você diagnosticar BC, fenômeno de patergia, você fazer esse microtrauma e crescer uma pápula no nó. Certinho? Vamos falar de lúpus agora. Respira. O lúpus eritematoso sistêmico, ele é um dos maiores protótipos assim de doença autoimune, aquela perda da autotolerância, tem os linfócitos B autorreativos. De fator de risco,
tem esses daqui que eu coloquei. O HLA, DR2 e DR3, eu não sei se eles são tão importantes quanto os outros lá que eu tinha falado. Mas tá aí também, se você tiver a fim de decorar. Deficiência de C1, Q e C4, eu tinha falado lá na parte de laboratório do sistema complemento. Eu falei que o lúpus, ele vai consumir complemento, a via clássica do complemento. Por isso que você dosar C4, C3, são marcadores de atividade da doença, certo? O estrógeno, ele é um fator de risco, então por isso que as principais pacientes acometidas são mulheres em período fértil, em idade fértil, né, porque elas têm exposição ao estrógeno maior. Raios ultravioleta, tabagismo, são todos fatores de risco também. Quem são mais acometidas, eu já falei, né, as mulheres em idade fértil, e acomete mais as afrodescendentes também, é importante saber. A gente fala bastante das lesões cutâneas, né, mas na verdade o sistema que é mais acometido pelo lúpus, na maioria das pacientes, é o músculo esquelético. Então, a maioria das pacientes vai ter a artropatia. E essa artrite, essa artralgia, vai ser muito semelhante à artrite reumatoide. Lembra da artrite reumatoide? Que ela era uma poliartrite simétrica, periférica, lembra? Então, vai parecer a artrite reumatoide, só que não tem erosão. A erosão quase sempre se associa a reumatoide, entendeu? Faz essa associação direta. Se tem erosão, é muito provável que seja reumatoide. E tem uma forma especial de artropatia que pode acontecer no lúpus, que é a artropatia de Jacob. Ela forma aquelas deformidades, então parece muito uma reumatoide, só que ela é reversível, então ela é flexível, sabe? Você consegue mobilizar aquela deformidade, reverter. Isso acontece no lúpus, já na reumatoide, geralmente não, são erosões, são deformidades que são irreversíveis. Então, lembrar que pode ter a JACU, que é reversível. Então, as mais famosas manifestações são as mucocutâneas, que são divididas em 3 grupos, em 3 sequências, né, de acometimento. Você tem a alteração aguda, que é o clássico rash malar em asa de borboleta, que ele é fotossensível, então a exposição à luz, à radiação ultravioleta, piora essa lesão. Tem também a manifestação que é subaguda, que é... Alguém quer falar? Não, acho que não. A manifestação subaguda, que pode ser uma forma psoriasiforme, que é papular escamosa, ou lesões anulares, redondinhas. E o lúpus subagudo, manifestação cutânea subaguda, está muito associada ao anti-RHO. O anti-RHO a gente já tinha falado, ele é associado a lúpus subagudo, neonatal e também nos idosos pode ter. E as formas de lesão cutânea crônica, a principal delas tem outras, né? Tem aquele túmidos, que parece uma alergia, tem outras manifestações, mas a mais importante é o lúpus discoide, que é a forma crônica, porque ele é o tipo de lesão que gera atrofia, que gera cicatriz. As outras não, elas não geram essas cicatrizes. Aqui o discoide não, e ele é mais comum em couro cabeludo. Falando dos autoanticorpos, Jesus amado, saibam esse slide. Eu sei que é triste, eu sei que é desesperador, mas assim, saibam, só saibam, meu Deus. O FAM, ele é positivo 95 a 99% das pacientes em atividade de doença. Ele é uma triagem, lembra que a gente falou que ele é o inicial, ele não é específico, ele não é para você ficar dosando o FAM, pedindo FAM, para cada consulta da paciente. Uma vez FAM positivo, ok, beleza, sabemos que ela é FAM positivo. E aí você vai vendo os outros autoanticorpos, entendeu? Então, o FAM é o start, é o critério de entrada para diagnóstico de lúpus. Aí você vai ver os autoanticorpos. Anti-SM, eu já falei dele, o anti-Smith. Ele não é tão sensível, apenas 20% das pacientes vão ter o anti-Smith positivo. Mas, uma vez positivo,
ele é específico, ou seja, realmente tem anti-Smith, essa paciente, ela tem lúpus, certo? Então, pouco sensível, mas muito específico. E ele é só para diagnóstico. Ela tem anti-Smith, beleza, já sei medir isso uma vez, pedir esse exame uma vez, não preciso pedir mais, porque ela tem lúpus, entendeu? Isso não vai mudar. Não adianta eu ficar dosando, pedindo anti-Smith para sempre. Anti-DNA, também chamado anti-DNA nativo ou dupla hélice. Ele é bastante sensível, 70% das pacientes vão ter ele positivo, e ele indica atividade de doença junto com o C3 e o C4, lembra que a gente falou do complemento? E ele também vai falar para a gente da nefrite. A nefrite lúpica também é um indicador de prognóstico. E ele sim, eu também, junto com o C3 e o C4, eu vou dosando ele toda consulta que a paciente tiver. O anti-P, esse fica mais fácil porque é P de psicose. Então, anti-P, psicose lúpica, tá associado. Anti-RO e anti-LA. Anti-RO é o SSA, anti-LA é o SSB. O anti-RO, lembra, eu já falei disso, né? Lúpus subagudo, neonatal, e aí dentro do neonatal tem o bloqueio atrioventricular total, a cardiopatia, que dá, tipo assim, a mulher, ela tem lúpus, aí ela tem esse anti-RO, que é o SSA positivo. Isso é uma predisposição para transferir os anticorpos para o neném, o feto, e aí ele vai ter um lúpus neonatal. O problema desse lúpus, assim, na maioria das vezes a criança ela não vai desenvolver no futuro lúpus, ela vai sair disso. Mas quando dá problema, é sério, que é no coração, dá um bloqueio atrioventricular, dá um bloqueio cardíaco. E aí tem essa associação, então, do anti-RO. Então, se a gestante tem anti-RO positivo, é provável que o feto desenvolva lúpus neonatal e que ele tenha esse bloqueio cardíaco, certo? E o anti-RO também está associado aos idosos, também ela colocou na aula falando sobre isso. Então, lúpus subagudo, lúpus neonatal, bloqueio cardíaco no lúpus neonatal e nos idosos todas as associações com anti-RO. O anti-LA, que é o SSB, ele é Maria vai com as outras com o anti-RO. Então, ele sozinho, ele não tem muita importância isolada, assim, mas se ele está positivo, o anti-RO também está positivo, então as correlações são as mesmas. E o antistona? O antistona ele é muito importante porque ele é associado ao lúpus induzido por droga. O lúpus induzido por droga é uma outra entidade, não é lúpus eritematoso sistêmico, é um lúpus induzido por droga. Então, eu tenho essas drogas aqui que eu coloquei, principalmente hidralazina é um dos principais, procainamida, metildol, clorpromazina, tem várias outras, mas as mais importantes são essas, especialmente hidralazina, procainamida, que são drogas que, dependendo da suscetibilidade individual, podem gerar um mini lúpus na pessoa, entendeu? Só que é transitório e é só tirar a droga, entendeu? Não é lúpus eritematoso sistêmico, é um lúpus induzido por droga associado à presença do antistona. Isso é importante. Acompanhamento da paciente, eu já falei isso muitas vezes, você vai pedir o anti-DNA, o PCR, o VHS, toda consulta, porque eles são marcadores de atividade de doença. Tratamento varia, eu posso fazer, dependendo da gravidade, corticoide, imunossupressor, mas tem um remédio que não importa o estágio, não importa a paciente, todo mundo, para sempre, vai usar a hidroxicloroquina, certo? Então, a hidroxicloroquina é meio que o remédio de cabeceira desses pacientes com lúpus. Todos os pacientes, para sempre, vão usar hidroxicloroquina, não importa o estágio, porque ela tem bastantes benefícios. Ela ajuda a regular o sistema imune, ela reduz a possibilidade, a probabilidade de trombose nas pacientes lúpicas, ela reduz o lúpus neonatal, então a gestante pode usar a hidroxicloroquina, só que o único, porém, que tem que ficar acompanhando é o olho, pode fazer maculopatia, então de tempos em tempos tem que fazer o exame da retina, certo? A contracepção dos pacientes com lúpus, você evita estrógeno, obviamente, então, porque é fator de risco, né, de desenvolvimento do lúpus, de agravamento. Então, você pode fazer esse progestágeno isolado, mas a preferência é o DIU de cobre, tá?
Além disso, fotoproteção, porque radiação UV é fator de risco. Fazer cálcio e vitamina D, porque essa paciente vai usar muitos corticoides, a depender do estágio que ela tiver da doença. Um outro adendo é o lúpus juvenil. O lúpus juvenil, ele dá mais nefrite, dá acometimento do sistema nervoso central, então são quadros mais graves. O lúpus juvenil é aquele quase que de criança mesmo, não é o da mulher que menstrua, sabe? Não é dessa classe, mas também não é o neonatal, é o que fica nesse meio aí de criança. Então, é mais raro, mas pode ter o lúpus juvenil. Quando ele existe, ele dá mais nefrite e acomete mais sistema nervoso central, mais grave. Então, vamos falar da nefrite lúpica. A nefrite lúpica, ela vai ser uma glomerulonefrite por deposição de imunocomplexos, certo? E aí a gente vai ter essas 6 classes aqui da glomerulonefrite. Assim, tem alterações na biópsia, tipo assim, na microscopia, na imunofluorescência, que eu não sei se vale muito a pena ficar falando, entendeu? Vamos falar mais o geral de cada uma. Classe 1, ela é chamada mesangial mínima. A paciente ela não tem nenhuma clínica se ela apresentar essa classe 1. A classe 2 é chamada, que é essa aqui da direita, né? Classe 2 é a mesangial proliferativa. A paciente pode ter proteinúria leve. A classe 3, ela é a nefrite focal. A paciente vai ter menos de 50% dos glomérulos acometidos e vai ter uma síndrome nefrítica associada. A classe 4, ela é a mais comum e ela é a mais grave. A paciente vai apresentar síndrome nefrítica também. Classe 5 é a membranosa, que ela já é mais grave e ao invés de síndrome nefrítica, apresenta nefrótica. E a classe 6 é uma esclerótica avançada, que é terminal, então vai para diálise. Então, importante para saber, classe 4, mais comum e mais grave, acomete mais de 50% dos glomérulos e tem as crescentes. As lesões são chamadas crescentes. E quem que você vai tratar com pulsoterapia? Você vai tratar classe 3, 4 e 5, tá? Você vai pulsar 3, 4 e 5, certo? Esse é a nefrite lúpica. Lembra que o anti-DNA, ele é fator para você ver a atividade da nefrite, além da atividade da doença em si. Agora, mais uma questão. O lúpus eritematoso sistêmico é o protótipo de doença autoimune. E aí ele está pedindo a correlação correta de autoanticorpos no lúpus. Anti-Smith, demonstra atividade de doença? Não. Ele é específico, pouco sensível e ele é diagnóstico, você só pede ele uma vez. Anti-SSA, que é o anti-RO, tem grande especificidade? Não, a gente não falou disso, a gente falou que ele só tem associação lá com lesão cutânea subaguda, neonatal, bloqueio cardíaco e em idosos. Não tem nada a ver com a especificidade de diagnóstico em si. Anti-DNA, anticorpo a ser dosado em toda consulta de acompanhamento. Essa é verdade. Verdade, esse bilhete. O FAM, anticorpo a ser dosado em toda consulta de acompanhamento. Não. Lembra que eu falei que ele é só uma vez, ele é a triagem, ele é um critério de entrada para diagnóstico, você não fica dosando ele para sempre. E o antistona, relacionado à manifestação neuropsiquiátrica? Não. Neuropsiquiátrica é o anti-P, lembra? P de psicose lúpica. Anti-P de manifestação neuropsiquiátrica. O antistona é o lúpus induzido por droga. E falando no lúpus induzido por medicamento, qual droga que mais comumente induz? Hidralazina, metildópamo? Exatamente, hidralazina. Certo? Acabamos lúpus, vamos para esclerose sistêmica. Aí, essa parte aqui é a mais chata, eu achei a mais difícil, porque tem muito detalhezinho, eu me perdi, assim, na hora que eu fui estudar, e até eu me achar foi difícil. Mas vamos ver se sai, tá? Concentra. Qual que é a confusão? Tem manifestação cutânea, tem manifestação da reumato, então separe as coisas na sua cabeça. Tem um conceito que é a esclerodermia. Olha a palavra, esclerodermia. Então, esclero
A dermia é da pele, né? Esclero tem esse significado de pele espessa, atrófica. Então, esclerodermia é a manifestação cutânea, tá? Essa esclerodermia, eu posso dividir ela em localizada ou generalizada. Qual que é a diferença? Localizada, ela é uma doença da dermatologia. Não tem nada a ver, assim, digamos assim, não tem nada a ver com a reumato, entendeu? Porque é só uma doença de pele. Ela está localizada na pele. Podendo ser lesões do tipo morfeia, que é essa aqui na esquerda que eu coloquei, na barriga, ou pode ser a esclerodermia localizada linear, que é a golpe de sabre, que é essa lesão aqui na testa da pessoa aqui, certo? Então, esclerodermia localizada é coisa de dermato, só dermato, não tem a ver com a reumato. Pode ser a morfeia ou a linear, que é a golpe de sabre. Agora, a gente tem a esclerodermia generalizada. Esclerodermia generalizada é sinônimo de esclerose sistêmica, entendeu? Olha o rolo, a confusão, e ainda vai piorar, calma. Esclerodermia generalizada é sinônimo de esclerose sistêmica. Aí sim é coisa de reumato, tá bom? Além da pele, eu vou ter acometimento de órgão interno, tá? Aí eu tenho a limitada e a difusa dentro desse grupo. Ambas vão ter acometimento de órgão interno. Qual que é a diferença? Para eu dividir entre limitada e difusa, eu uso o critério de pele também, entendeu? Ai, que rolo. Então, tanto a limitada quanto a difusa são formas generalizadas. Ambas acometem órgãos. Só que eu divido limitada e difusa de acordo com a pele, tá? Na limitada, o que vai estar acometido com esclerodermia na pele? As extremidades. Então, é pé, perna, mão, antebraço, cabeça, pescoço. E a difusa? A difusa, além dos órgãos internos, toda a pele vai estar acometida. Então, acrescenta o braço, a coxa e o tronco, tá? Então, dividam isso na cabeça. Esclerodermia localizada, é coisa de dermato. Generalizada, esclerose sistêmica, pode ser limitada ou difusa, depende do acometimento da pele, tá bom? A limitada, a forma generalizada limitada, tem uma variante que é a CREST. CREST é um mnemônico, é um conjunto para você lembrar. C, calcinose, R de fenômeno de Raynaud, E de acometimento do esôfago, S de esclerodactilia e T de telangiectasia. Então, são essas as correlações. A gente já falou, então, que a limitada, ela tem só algumas localizações na pele, acomete órgãos internos, mas ela é limitada quando se trata da pele. E o anticorpo associado é o anticentrômero. Como que eu fiz para gravar? Lembra que a limitada, ela acomete a pele nas extremidades, então ela foge do centro do corpo, entendeu? Então é anticentro. O anticorpo associado é o anticentrômero. Deu para entender a minha lógica doida? Então, a limitada comete pele nas extremidades só, é anticentro. Então, o anticorpo é o anticentrômero. E a difusa comete toda a pele, incluindo braço, coxa e tronco. E o anticorpo associado é o antitopoisomerase, o anti-SCL70. Aí alguns detalhezinhos. O fenômeno de Raynaud é a manifestação inicial da doença, é uma das que mais dá fenômeno de Raynaud, é a esclerose sistêmica. A capilaroscopia tem uma alteração, né, tá? O fenômeno de Raynaud ele pode ser avaliado através desse exame de capilaroscopia, que vai indicar para a gente que ele é patológico mesmo, quando ele tem esse padrão SD, que é uma capilaroscopia alterada. A paciente tem essa face de passarinho, que é esse afilamento nasal, uma microstomia, a pele toda sem rugas, né, a pele. E o acometimento da pele, ele vai evoluir nessas 3 fases, que é o edema primeiro, espessamento e depois a rigidez. Então, edema, espessamento, rigidez, essa é a evolução. E para você fazer a aferição, digamos assim, a avaliação
dessa esclerodermia, você faz a escala de Rodnan, que ela vai dividir o corpo em 17 áreas e aí tem pontuação para ver o tanto que está grave ou não, acometimento cutâneo. O pulmão, ele está muito associado à mortalidade. Assim, tem duas coisas graves na esclerose sistêmica. Tem a crise renal e o acometimento do pulmão. Só que o que mais mata é o pulmão. E tem duas manifestações de pulmão na esclerose sistêmica. Hipertensão pulmonar e o PINE, que é a pneumopatia intersticial não especificada. A hipertensão pulmonar, ela está associada também ao anticentrómero. Então, lembrar que anticentrómero associado ao CREST, forma generalizada limitada, e a hipertensão pulmonar. Já o PINE, que é a pneumopatia intersticial, ele é mais grave. Ele acomete mais homens negros. Então, homens negros dentro da esclerose sistêmica têm um pior prognóstico, por conta do maior acometimento por PINE, pneumopatia intersticial não especificada. E essa pneumopatia está mais associada ao anti-SCL70, que é o topoisomerase, que também está associado à esclerose generalizada difusa, tá? Então, lembrar dessas associações com os anticorpos é importante. Igual eu tinha falado, no rim tem a crise renal aguda, que é grave também, mas não mata tanto igual o pulmão. Para tratar, dois únicos momentos da reumatologia que você não usa corticoide: fibromialgia e crise renal na esclerose sistêmica. Nesses dois casos, você não pode usar corticoide. Aqui, se você usar corticoide, você vai piorar a crise renal. Tratamento de crise renal, e isso é super importante, tratamento de crise renal na esclerose sistêmica, você usa captopril e ECA, preferencialmente captopril, em altas doses. E, para terminar a esclerose sistêmica, ela está associada também a carcinomas. Adenocarcinoma de esôfago, de mama, carcinoma broncoalveolar e doenças linfoproliferativas. Então, é bastante coisa de esclerose sistêmica, é meio confuso. É a pior das matérias, eu achei essa. Vamos parar a gravação que vai terminar o tempo.